Oremos mais uma vez. Pai, nós estamos aqui, como já foi orado, na Tua presença, Senhor, com desejo de agradar ao Teu coração, de adorarmos ao Senhor. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá. Mais uma vez agradecemos. E pedimos humildemente que o Senhor fale conosco, por favor, Senhor. Fale aos nossos corações, que a Tua palavra ganhe os nossos corações. Que sejamos reanimados por ela, que sejamos encorajados por ela, que sejamos também disciplinados por ela e que nesta noite saiamos daqui mais apaixonados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, oramos neste nome, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Amada igreja, hoje vamos iniciar, com a permissão do Senhor, uma série de pregações expositivas baseadas no Evangelho segundo João. Vamos começar hoje, com a graça de Deus. E nesse sermão introdutório, nós vamos fazer uma visão, nós vamos buscar uma visão panorâmica do livro. Hoje nós faremos um sobrevoo, por assim dizer, no Evangelho de João, para a gente compreender, quem sabe, o todo, e depois, quando nós formos vendo as partes, formos expondo as partes, a gente vai entendendo as partes à luz do todo, tá bom? Vamos iniciar então hoje, primeiro sermão expositivo no Evangelho de João, com essa parte introdutória. Hoje teremos considerações iniciais, veremos sobre o autor, veremos data e ocasião que o Evangelho de João foi escrito, veremos também a divisão, a estrutura do livro. Também nós teremos em destaque algumas peculiaridades no Evangelho de João, propósitos, e ao final faremos algumas aplicações. Pegaremos 3 versículos para fazermos uma aplicação, para nós sairmos daqui com uma aplicação para nós entendermos e praticarmos o Evangelho de João, quem sabe. Ainda que seja de uma maneira introdutória, mas vamos. E faremos uma conclusão. Ok? Considerações iniciais no Evangelho de João. Primeiro, nós precisamos entender o significado, a origem e o significado da palavra evangelho. A palavra evangelho deriva do grego euangelion, que por sua vez é uma tradução de um termo hebraico, besorá. Os gregos pegaram esse termo da língua hebraica com o significado da língua hebraica, besorá, para o termo euangelion, evangelho, na língua grega. A palavra evangelho tem sua aplicação muito antes de Cristo, porque a gente pensava que o evangelho veio quando Cristo veio. Não, a palavra evangelho em seu significado original, ou seja, besorá, referia-se ao anúncio de boas novas, porém no sentido militar. Ou seja, numa guerra, após a vitória, um soldado voltava ao seu rei antes de todo o pelotão, ele saía primeiro correndo, era destacado um soldado para que ele chegasse lá na cidade, chegasse primeiro que o pelotão, primeiro que o exército. Era um soldado que corria muito, e ele chegava lá para anunciar a boa nova da vitória, ou seja, para anunciar a besorá. Diante disso, agora vamos fazer o seguinte: precisamos compreender o termo evangelho, ou o que significa evangelho, ou evangelho como divisão dos livros da Bíblia, porque você tem a sua Bíblia com 66 livros. E dos 66 livros, a sua Bíblia ela é dividida em várias partes. Temos os livros da lei, o Pentateuco, temos os livros históricos, os livros poéticos, como você está vendo aí. Não dá para ler, mas eu estou dizendo para você que depois tem os profetas menores, os profetas maiores. E os primeiros livros do Novo Testamento são os evangelhos. Os evangelhos. Depois tem o livro de Atos, que é um livro histórico também, no Novo Testamento. As epístolas de Paulo, de Tiago, de Pedro, de João, de Judas. E no final, o Apocalipse, é um livro de revelação. E dentro, nós precisamos nos situar dentro da Bíblia, que nós vamos estudar o Evangelho de João, segundo João, que
que está destacado aí. Na Bíblia existem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelhos. Nós vamos estudar o 4º evangelho, o último evangelho a ser escrito. Evangelho como divisão dos livros da Bíblia. Não é meramente uma descrição histórica. Quando você pega a literatura de um evangelho, ela não é meramente uma descrição histórica e biográfica sobre Jesus. Porque quando você lê, você já leu os evangelhos, você vê que há um registro histórico, há um relato histórico da vida de Jesus, um relato biográfico, ainda que não com tantos detalhes, mas há um relato histórico e biográfico da vida de Jesus. Porém, o Evangelho é uma narrativa histórica e biográfica sobre Jesus com um propósito teológico. Não é simplesmente um relato histórico, um livro histórico, por assim dizer. Os Evangelhos são livros com uma narrativa histórica e biográfica sobre Jesus, com propósito teológico de anunciar, olha lá, a besorar, as boas novas de salvação através de Jesus Cristo. Quando você vai ler um evangelho, você tem que ter isso em mente. Eu estou lendo um livro, uma literatura que tem uma narrativa histórica e biográfica sobre Jesus, com um fim teológico de anunciar as boas novas através de Jesus. Como nós vimos na Bíblia, no cânon que nós temos nas mãos hoje, com 66 livros, há 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas são evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? Os 3 primeiros evangelhos são sinóticos porque eles têm uma mesma visão, quase que um relato semelhante entre eles sobre a vida e o ministério de Jesus. Eles são muito parecidos: Mateus, Marcos e Lucas. O que está em Marcos, às vezes está em Mateus, o que está em Mateus, às vezes está em Lucas e Marcos, e assim, entre si. Mateus escreveu para os judeus, então a ênfase de Mateus é provar que Jesus é o rei dos judeus. Marcos escreveu para os romanos. A ênfase de Marcos é provar que Jesus é o servo que trabalha, que realiza, que opera milagres. Lucas escreveu para os gregos. E a ênfase de Lucas é provar que Jesus é o homem perfeito, que através dele há salvação. Por isso que existem muitas parábolas mostrando Jesus como aquele que se interessa pelos povos, pelos perdidos, pelos desprezados da sociedade. Porém, olhando para João, quando você tiver a oportunidade, você que já leu ou você que ainda não leu, eu agora nesse momento incentivo você a ler. Quem já leu, leia novamente. Quem ainda não leu, inicie a leitura do Evangelho de João, 21 capítulos. Se você, por exemplo, fizer um cronograma de leitura, você lendo meio capítulo por dia, você lê o livro inteiro em 1 mês e meio. Meio capítulo por dia, 21 capítulos. O Evangelho de João, você vai notar que ele é não sinótico. Ele não tem a mesma ótica que os outros 3 primeiros evangelhos. Ele é um evangelho dissemelhante, escrito tanto para judeus, os destinatários do Evangelho de João, judeus como gentios atraídos à religião judaica, chamados de gentios prosélitos, ou seja, judeus que tinham em seu coração forte as tradições judaicas, a lei mosaica, e também gentios, que gentios são todos aqueles povos não judeus. Todos os povos não judeus são gentios. Prosélito é um gentio que creu no judaísmo. Gentios e judeus, judeus e gentios prosélitos, pois em sua escrita há farto conteúdo voltado para um leitor conhecedor das tradições e geografia judaicas do Antigo Testamento. João escreveu este evangelho, e nesse evangelho há muito conteúdo que faz com que o leitor remeta ou volte os seus olhos para a tradição judaica, principalmente as instituições judaicas. Nós vamos ver daqui a pouco. E está para nós, nessa noite, com certeza, está para nós estudarmos o Evangelho de João, porque nós vamos ver que ainda que não sejamos judeus, por exemplo, não sei se tem alguém aqui com o sobrenome Mohamed, ou Mustafa, ou alguma coisa assim, então nós somos todos gentios,
mas ainda nós conhecemos a lei mosaica, nós conhecemos o Antigo Testamento, e nós ainda assim também colocamos tantas outras coisas, eu vou dizer para você, no lugar de Cristo. Mas João diz o seguinte: nada disso serve. Quando João escreveu o Evangelho segundo a sua própria visão, ele mostra que Jesus é o que substitui toda e qualquer coisa que se coloque no lugar dele mesmo para chegar a Deus. E está para nós nesta noite. Eu creio que é um evangelho de grande valia. Ele é belíssimo. Ele é belíssimo. Talvez o Evangelho de João seja o livro da Bíblia mais conhecido no mundo. Por exemplo, tem um versículo que eu creio que vocês todos sabem de cor. João 3:16, que mostra o amor do Senhor às pessoas que creem em Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Vamos cantar aquela música? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, esse é um versículo conhecido mundialmente. Tanto é que o Evangelho de João, muitas vezes ele é reproduzido, ele é reprografado, ele é tirado cópia dele para distribuição em momentos de evangelização. O Evangelho de João. Também, ainda assim, é um evangelho considerado um dos mais teológicos. Dos 4 evangelhos, há quase que consenso nos comentaristas que o Evangelho de João ele é um evangelho denso em teologia. O Hernandes Dias Lopes diz que ele é o pico do Everest da teologia bíblica. Parece que João, com a revelação do Espírito Santo, ele revela com uma grandiosidade tal a pessoa de Jesus Cristo que os outros evangelistas não fizeram. O Evangelho de João é belíssimo, belíssimo. E esse aparente conflito entre os sinóticos e João, o que vocês acham? Eu creio que não há dúvida quanto a isso, não é? Diferenças que não se conflitam, óbvio. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, são diferentes de João, mas essas diferenças não se conflitam, mas se complementam. Ok? A gente não pode, de forma alguma, entender como sendo um conflito de conteúdo, que João escreveu, o outro não escreveu porque ele não via daquela forma, não. Há uma complementação de conteúdo, certo? Autor. Quem foi o autor do Evangelho de João? João, mas não está escrito. Se você pegar lá João 1:1, tá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ali, como nas cartas paulinas, por exemplo, não está lá Paulo, servo do Senhor, apóstolo do Senhor Jesus, ou Pedro, ou Tiago, que se nominam nas próprias cartas, que se identificam nas próprias cartas. João não se identificou. Porém, não há definição expressa no texto, mas as evidências de que foi João quem escreveu este evangelho são fartas e abundantes. Tanto interna eu digo, no próprio evangelho, por quê? O próprio Evangelho, em sua escrita, mostra que o discípulo amado escreveu esse Evangelho. João, ao escrever esse Evangelho, em vários momentos você há de ver que ele diz assim: o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo amado. E aí, internamente, isso também faz nós olharmos que externamente há evidências robustas para afirmarmos que João escreveu o Evangelho de João. Se você comparar as 3 cartas que João escreveu, as 3 cartas, em 2 delas ele fala que ele escreveu, e o conteúdo ou a escrita é muito semelhante ao Evangelho de João, muito semelhante. Os pais da igreja no século II, século III foram unânimes, sem qualquer exceção, em afirmar que este evangelho foi escrito pelo apóstolo João. E aí eu disse, há semelhanças de estilo de escrita com as cartas joaninas. Então não há dúvida quanto a isso. O evangelho, segundo João, foi escrito pelo apóstolo João. E olha aí o apóstolo João, bonitinho aí para a gente ver.
né? Quem foi João? Filho de Zebedeu. E Salomé, isso você vê em Lucas, isso você vê em Mateus. Salomé, possível irmã de Maria, então há uma possibilidade de que João tenha um laço de consanguinidade com Jesus, primo de Jesus, é possível. Filho de Zebedeu, de Salomé, irmão de Tiago, apóstolo, empresário de pesca, conviveu praticamente a vida toda às margens do mar da Galileia. Dos discípulos, um dos mais próximos de Jesus. Vocês se lembram que Jesus, ele se cercou de 12 homens, que foram os apóstolos. E que Jesus tinha mais intimidade do que os discípulos de Jesus, tantas outras pessoas que seguiam Jesus. Dos discípulos ele tinha 12 mais próximos, que ele destacou, que ele chamou 12 homens para realmente revolucionar esse mundo. Dos 12, depois nós vimos que Judas foi o traidor, mas ele foi substituído depois por Matias, não é? Dos 12, Jesus tinha intimidade com 3. Quem? Pedro, Tiago e João. Ok? Pedro, Tiago e João. Tanto é que em vários momentos Jesus chama esses 3 apóstolos, homens, para estarem com ele. Por exemplo, na oração, que ele fez uma oração no monte, quando ele foi orar, ele chamou 3 dos 12 apóstolos. Porém, dos discípulos, um dos mais próximos de Jesus, e dos mais próximos, o mais próximo. Entenderam isso? Entre Pedro, Tiago e João, sabem quem Jesus tinha mais intimidade? Com João. João, ele teve o privilégio de se deitar no peito de Jesus, ouvir os batimentos cardíacos do Deus encarnado. Jesus demonstrou grande amor por João, e isso transbordou na vida de João, um amor que ele depois foi considerado o apóstolo do amor, nós vamos ver daqui a pouco. Então João, dos mais próximos, ele era o mais próximo. Em algumas ocasiões, Jesus chamou apenas 3 para estarem com ele, Pedro, Tiago e João, e dos discípulos nenhum teve maior intimidade com o Senhor Jesus do que João, o discípulo amado. Quando João escreve o seu evangelho, em vários momentos ele diz, o discípulo a quem Jesus amava. Ele não fala a mim, ou eu, ou João. Ele fala o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo amado por Jesus. Mas não é uma maneira deles que ele se vangloriou disso. Não, com a humildade de Jesus, ele diz assim, o Senhor me amou de verdade, o Senhor me amou. Ele experimentou o que realmente foi o amor de Jesus para a vida dele. E isso depois ele pôde transbordar, passar isso adiante, o amor com o qual ele foi amado. João, o discípulo amado. Prova disso é que João foi o único dos apóstolos que participou com Jesus do seu momento de agonia. Dos apóstolos, dos 12, somente João estava lá no pé da cruz. 2 dos discípulos foram para a casa do sumo sacerdote, vocês se lembram? E aí Jesus ali é interrogado, é julgado, Pedro e João, esses 2 apóstolos. Onde Pedro nega Jesus e vai embora, mas João permanece com o Senhor até o momento de sua crucificação. Também, João foi o único apóstolo a quem Jesus confiou os cuidados de sua mãe. Jesus, na cruz, vendo João e Maria e mais outras irmãs que ali estavam, disse, mulher, eis o teu filho. Homem, eis a tua mãe. Que lindo isso. Jesus confiou os cuidados de sua mãe a João. Provavelmente, quando Jesus foi crucificado, José já havia morrido, e os irmãos de Jesus, até a sua ressurreição, não criam nele. Por isso que Jesus confiou os cuidados de sua mãe Maria a João, quem sabe um dos apóstolos mais velhos. Mais tarde, após a ascensão de Jesus ao céu e o derramamento do Espírito Santo no início de Atos, finalzinho dos Evangelhos, início de Atos, João torna-se um importante líder da igreja em Jerusalém. Jerusalém foi, quem sabe, o início ali
para, a partir dali, igrejas fossem plantadas. Jerusalém era uma igreja, a igreja situada na cidade de Jerusalém era muito importante. E João foi um líder importante nessa igreja, juntamente com Tiago, irmão de Jesus, não o Tiago apóstolo, o irmão dele. O Tiago apóstolo, irmão de João, morreu. Herodes mandou matar Tiago, irmão de João. Mas a partir dali, Tiago, irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus, passou a crer no seu irmão, Senhor e Salvador de sua vida. E aí ele se tornou, juntamente com Pedro e também com Paulo, ou não, também Pedro, João e Tiago, colunas da igreja de Jerusalém. Isso quem relata é Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 9. Pedro, Tiago e João, colunas da igreja de Jerusalém. João tem um ministério muito próximo de Pedro. Em vários momentos você vai notar que João e Pedro estão juntos. Eles tinham uma sociedade de pesca, eles trabalhavam juntos, sempre juntos em diversas ocasiões no cenáculo. O cenáculo era um cômodo no templo, um cômodo onde eram feitas refeições, um cômodo amplo, quem sabe maior do que esse salão, um salão para refeições, e João e Pedro estando juntos ali. Também estão juntos quando correm para ver o túmulo aberto. Você vai ver no final, vamos ver, quem sabe, se Deus permitir, no finalzinho do Evangelho de João, essa ocasião. Quando Maria Madalena vai dizer para os apóstolos, para os discípulos, Senhor, o túmulo está aberto. João e Pedro saem correndo para ver o túmulo aberto. João chega primeiro. Pedro, quem sabe, não aguentou correr junto com João. João chega primeiro, mas ele não entra no túmulo. Ele para na porta. E Pedro passa por ele e entra com tudo e vai ver lá dentro que se realmente o corpo de Jesus não estava lá, o que aconteceu. Pedro passa por João. É uma ocasião em que eles estavam juntos. Capítulo 20 do Evangelho de João, e ele relata isso que aconteceu. Mais tarde, João vai residir, então, de Jerusalém. João vai residir na cidade de Éfeso. Éfeso é capital da província romana chamada Ásia Menor. A igreja em Éfeso, plantada por Paulo, tornou-se a mais importante igreja daquele tempo, superando Jerusalém e Antioquia da Síria. Éfeso era uma importantíssima cidade. Existia um intenso fluxo de pessoas na cidade de Éfeso, onde ficava também o templo da deusa grega Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Está aí a imagem desse templo. Então, Éfeso era uma cidade muito importante, em que Paulo investiu pesadamente o seu ministério em Éfeso, e João, ele decide se transferir para Éfeso. Todos os apóstolos de Jesus foram mortos pelo sofrimento do martírio, todos, exceto João. Paulo foi degolado. Pedro, depois de ver sua esposa crucificada, Pedro, diz a tradição que ele é crucificado de cabeça para baixo, e outros apóstolos foram martirizados por conta do caminho, porque criam em Jesus e anunciavam Jesus Cristo. Mas João, não. João, ele já idoso em Éfeso, escreve este evangelho. Ele chega então à velhice plena. Ele falece, não pelo martírio, e lá em Éfeso, já com uma certa idade, ele escreve esse evangelho. E em seguida ele é deportado para a ilha de Pátimos, de onde escreve Apocalipse. O último livro da Bíblia foi escrito também pelo apóstolo João, que também, lá em Apocalipse, João se identifica como o escritor do Apocalipse. E o Apocalipse tem uma literatura também totalmente diferente de qualquer outro livro da Bíblia. Ok? Então, de acordo com o mapa aí de Éfeso, João foi deportado para a ilha de Pátimos, onde falece. Apóstolo do amor. João era conhecido como o apóstolo do amor. Como eu disse, João experimentou muito, muito, muito de perto o amor de Jesus. E diz a tradição, quando João se encontrava em aguda velhice, os seus discípulos levavam-no para os cultos, e lá a única coisa que ele balbuciava, que ele conseguia falar já velhinho, era: amai-vos uns aos outros.
João refletia o amor de Jesus por ele. O amor que Jesus demonstrou por João, isso foi um refluxo do amor de João para as pessoas, para com o Senhor e para com as pessoas. O apóstolo do amor. Também João foi conhecido como o apóstolo da verdade. Se você ler as 3 cartas, você vai ver isso nitidamente. Não há divórcio entre amor e verdade. Amor e verdade. Não tem como amar se não andar na verdade. Não tem como andar na verdade sem amor. Apóstolo da verdade. Principalmente em suas cartas, João enfatiza a união indissolúvel entre amor e verdade. Sem dúvida, João aprendeu com o Senhor Jesus a não negociar a verdade. Porque se o fizesse, estaria negando o próprio Cristo. Tanto é que em suas cartas ele fala muito sobre os falsos mestres, como identificar falsos mestres, só com a verdade. O apóstolo então do amor e o apóstolo da verdade. Ok? Vimos até aqui então considerações iniciais, vimos sobre o autor, agora vamos ver data e ocasião. Data próxima, uma datação, é lógico, próxima da escrita, e também um acontecimento relevante na época em que a carta, ou um pouquinho depois, o acontecimento antes que levou João a escrever o Evangelho de João. Quando escreveu? Entre 80 e 90 depois de Cristo. Entre 80 e 90 depois de Cristo. Aproximadamente 60 anos após o acontecimento dos fatos registrados por ele. Por exemplo, João registrou aqui o ministério de Jesus. Cerca de 60 anos depois é que ele vai relatar isso, registrar isso, escrever isso, esses acontecimentos. Ok? Acontecimento relevante naquela ocasião. Foi escrito após a destruição do Templo de Jerusalém, iniciada pelo imperador Nero e concluída pelo imperador Vespasiano no ano 70 depois de Cristo. Motivo pelo qual João se esforça por mostrar como Jesus substitui o templo e as festas judaicas vinculadas ao templo, e que sua destruição não significava o fim da crença daqueles que tinham no templo a segurança de sua salvação, a presença de Deus no meio do povo. O que aconteceu? No ano 70, o templo e a cidade de Jerusalém foi devastada pelos romanos. Nero, um imperador maluco, depois sucedido por Vespasiano, que terminou a má obra de acabar com Jerusalém, de destruir o templo, de acabar com símbolos religiosos judaicos, fez com que o povo judeu, que cria na religião judaica, e também os gentios prosélitos, aqueles que foram convertidos ao judaísmo, fez com que eles ficassem perdidos. Perdidos. O templo significava praticamente a presença de Deus para a adoração do povo judeu. No ano 70, o templo foi destruído, a cidade de Jerusalém foi devastada, e João então aproveita essa oportunidade, nós vamos ver no próximo slide isso. O templo de Jerusalém era o centro da religião judaica, local de culto, e onde havia a celebração das festividades da Páscoa, do Hanukkah, que era o festival das luzes, festival também dos tabernáculos. Sem o templo, como ficaria a religião judaica? Tanto os judeus quanto os gentios prosélitos estavam perplexos com esse acontecimento, sentindo-se órfãos. Então o apóstolo João viu nisso uma grandiosa oportunidade para escrever este evangelho, para mostrar que os judeus estavam enganados, pois Deus já havia preparado o verdadeiro templo, o local de encontro entre Deus e os seres humanos. Os judeus tinham no templo o local de encontro entre Deus e os seres humanos. Mas João escreve o Evangelho, e nós vamos ver isso, que Jesus substitui o templo. O acesso daquele que crê em Deus como Deus verdadeiro é através de Jesus, não mais pelo templo. Jesus também substitui a instituição da Páscoa, porque tudo que deriva do templo, tudo que deriva das instituições judaicas, a Páscoa é uma delas, o povo judeu estava sem norte. Eles não estavam mais entendendo como adorar ao Deus Jeová, o Yahvé do Antigo Testamento.
Eles tinham a Páscoa como uma das principais festividades, instituição muito importante para os judeus, mas João mostra que Jesus é o Cordeiro Pascal que se sacrificou de uma vez por todas pelos judeus e por todos aqueles que creem em Jesus, como único acesso a Deus. João está mostrando isso então para o povo judeu, para aqueles que estavam perdidos, estavam perplexos. O que nós vamos fazer agora? Acabou a nossa religião. João mostra, não. O acesso a Deus é por Jesus. Jesus substitui todos aqueles símbolos judaicos. Também, o pão do céu. Os judeus tinham o maná como uma instituição forte. O maná que veio através de Moisés, eles tinham isso como algo muito forte, mas João escreve e Jesus também mostra que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Também a verdadeira luz do mundo, não mais a luz do candelabro do templo. Jesus é a luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Não mais a luz do candelabro, não mais a festividade do Hanukkah, que era o festival das luzes, mas Jesus. Cadê? A água da vida, e não mais aquela água que era derramada sobre o altar do templo. Jesus declarou isso. Eu sou a água da vida. Quem de mim beber, jamais terá sede. E João mostra para os judeus e mostra para todos nós que é por Jesus, não é mais por instituições, não é mais por outro caminho. Não é outro caminho. Nós não vamos achar outro caminho a Deus a não ser por Jesus. Tudo centrado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Divisão e estrutura. Do capítulo 1 ao capítulo 11, nós vamos ver o ministério público de Jesus. Com destaque, no início do Evangelho, existe o prólogo, ali João, ele escreve palavras introdutórias. João lança bases fundamentais para que seus leitores de início já saibam quem é Jesus e sua missão como Filho de Deus. Prólogo, do versículo 1 ao versículo 18 do capítulo 1, mas se você pegar lá a divisão, a gente pode entender o seguinte: do 1 ao 11, do capítulo 1 ao capítulo 11, o ministério público de Jesus. Ministério público de Jesus. João relata sinais, João relata milagres, que ele chama de sinais. Os outros evangelistas chamam os atos miraculosos de Jesus de milagres, mas João chama de sinal. E ele relata 7 sinais registrados. E do 12 ao 21, ensino os discursos de Jesus mais estritamente no cenáculo. E isso aconteceu num espaço de tempo de quase uma semana, do capítulo 12 ao capítulo 21. É onde você vê ensinos de Jesus aos seus discípulos, Jesus também esclarecendo muitas coisas aos fariseus, aos escribas, Jesus também chamando aqueles mais próximos para orar com eles, Jesus também fazia, que foi relatado por João, orando ao Senhor na oração sacerdotal do capítulo 17, e no final João relata a morte, a crucificação e a ressurreição de Jesus. E no capítulo 21 você vê o epílogo, tem um finalzinho ali do livro do Evangelho de João, onde você vê a pesca milagrosa, você vê a restauração de Pedro, e João encerra o Evangelho no capítulo 21. Peculiaridades. O Evangelho de João, como nós vimos, ele é dissemelhante, ou seja, ele não é semelhante aos outros, ele é diferente dos outros, ele é não sinótico. 90% do que está registrado no Evangelho de João não está presente em nenhum outro Evangelho. 90% de conteúdo do Evangelho de João é exclusivamente de João. Mateus, imaginem aí, conteúdo de Mateus. Imaginem o conteúdo de Marcos, está vendo o que coincide? Imaginem o Evangelho de Lucas, está vendo o que coincide? Está vendo o Evangelho de João? Viu que coincide? Bem pouco do que João escreveu coincide com Marcos, Mateus e Lucas.
90% do conteúdo de João é exclusivamente de João. Eu fiz esse gráfico aí, mas os engenheiros me perdoem aí, tá? Pela singeleza e pela infantilidade. Mas é isso aí. É o que um advogado consegue fazer num gráfico aí, tá? Vamos lá. E o que é de semelhante, então? O que só João escreveu? Só João escreveu a introdução, o prólogo do seu evangelho, a encarnação do Verbo. A encarnação do Verbo só João escreveu. Só João escreveu a festa, o milagre em Caná da Galileia. Vocês se lembram, aquele casamento que Jesus participou e transformou água em vinho. Só João escreveu. Só João escreveu a conversa de Jesus com Nicodemos sobre o novo nascimento. A conversa de Jesus com a mulher samaritana também é exclusivamente de João. Milagre no tanque de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. E era uma espécie de santa casa de Jerusalém mesmo, onde enfermos se reuniam ali num possível evento miraculoso que acontecia. Nós vamos ver essa passagem muito bela, por sinal. O discurso de Jesus sobre o pão e a água da vida, sobre o bom pastor, só João registra. A ressurreição de Lázaro, a cerimônia de lava-pés, o discurso no cenáculo, oração sacerdotal de Jesus, capítulo 17, muito conhecido, e a pesca milagrosa e restauração de Pedro, só o apóstolo João registra nesse evangelho. Você só vai encontrar no evangelho de João. Propósitos, nós precisamos entender isso. Graças a Deus que João deixou registrado no capítulo 20, versículos 30 e 31, o propósito, o porquê que ele escreveu esse evangelho. Abram lá, por favor. João, capítulo 20, versículos 30 e 31. João capítulo 20, versículo 30 e 31. Olha lá. Na Bíblia de Genebra, tem um subtítulo, o objetivo desse evangelho. Eu não sei se está isso na sua Bíblia também. Na de Lutero acho que tem também, né? E diz assim, olha aí, está expresso. Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. 31. Estes, o que está registrado no Evangelho de João, foram registrados para quê? Qual que é o propósito? Creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Primeira parte do versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho, é o Cristo, o Filho de Deus. Primeiro propósito de João é um propósito apologético. É defender algo, é provar algo. João, ele se dedica a escrever o evangelho, esse evangelho, para primeiro provar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Todo o evangelho é desenvolvido para provar esta tese. Por isso, um propósito apologético. Apologética é a defesa de uma tese, a defesa de uma verdade, a defesa de uma ideia. Por isso, um princípio apologético, um propósito apologético. E também há o propósito evangelístico. A segunda parte do versículo 31 diz, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Crendo nele, todos têm vida eterna em Jesus. João, ele faz questão de mostrar sinais, de registrar fatos importantes sobre a vida de Jesus. Ele não é exaustivo como outros evangelhos que detalham um pouco mais a biografia de Jesus, a vida de Jesus. João, ele não é exaustivo nesse sentido, mas ele pinça fatos e milagres, sobretudo 7 antes da ressurreição, para provar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que aquele que crer em Jesus tenha vida eterna. Entenderam? Esse é o propósito do Evangelho de João. Você, eu, quando lemos o Evangelho de João, a gente vai perceber que João, ele mostra você caminha no Evangelho de João e fala, é verdade, João repete que Jesus é o Filho de Deus. Mas como João é repetitivo, mostrando que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, ele prova que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E quem crer nele, tem a vida eterna. Entenderam? Propósitos
do Evangelho de João. João seleciona 7 milagres realizados por Jesus antes da ressurreição para provar que Jesus é o Filho de Deus. 7 sinais. 7. Água transformada em vinho, cura do filho do oficial romano, cura do paralítico de Betesda, multiplicação dos pães e peixes. Jesus caminha sobre o mar. Aliás, multiplicação dos pães e peixes e Jesus caminha sobre o mar são os únicos milagres, sinais que são registrados pelos 4 evangelhos. Coincide nos 4 evangelhos, ok? E João também registra a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Depois da ressurreição de Jesus, lá no capítulo 21, no final do evangelho, ele relata um milagre da pesca milagrosa, onde os discípulos pescam 153 grandes peixes, ok? Vamos lá. E também para provar que Jesus é o Filho de Deus. João escreve tudo isso. Intencionalmente, João registra que Jesus se apresenta através da expressão mais usada no Velho Testamento para revelar Deus como o único Deus verdadeiro. Qual é a expressão mais usada por Deus para se revelar aos judeus ou às nações no mundo inteiro como o único Deus verdadeiro? Eu sou o que sou. Está lá em Êxodo 3,14, quando Deus se revela a Moisés na sarça ardente. Moisés, como é que eu falo então para o povo para acreditar que eu vi o Deus verdadeiro? Deus fala para Moisés, fala que o eu sou te enviou, o eu sou te enviou, eu sou o que sou, e fala para o povo que o eu sou te enviou, e Moisés faz isso. Muito bem, Jesus declara isso em vários momentos de seus discursos, eu sou. E João faz questão de pegar com a inteligência do nosso apóstolo amado, ele faz questão de mostrar, olha, judeus, ei, gentios, prosélitos, ei, campograndenses, ei, Jesus disse que ele era, Jesus disse eu sou. Então, Jesus está dizendo que ele é Deus, que Jesus é o Deus do Antigo Testamento, o mesmo Deus do Antigo Testamento é Jesus. Jesus declara isso, eu sou, é uma declaração da autoexistência de Deus. Jesus se revela como eu sou, e João mostra isso, dizendo e revelando para todos nós, para quem puder ler esse evangelho, que Jesus é o Deus, o único Deus verdadeiro, autoexistente, que não teve início nem fim de dias. Jesus, o Filho de Deus. Nós somos seres que não somos autoexistentes, nós dependemos, nós somos seres com existência derivada. Você nasce de alguém. Todas as criaturas são com existência derivada, foram criadas. Mas Jesus, o Deus verdadeiro, é o Deus, o ser autoexistente. Nós vamos estudar, quem sabe, no próximo sermão, o início do capítulo 1, e o versículo 1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, Jesus, Deus autoexistente. Então João pensa aí 7 vezes essa afirmação categórica de Jesus, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. E também teve um momento em que Jesus estava debatendo com os fariseus, e os fariseus falaram para Jesus assim, mas como assim que você diz que viu Abraão? Você não tem mais que 50 anos. Aí Jesus olha para eles e fala assim, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. O Deus encarnado, na frente dos fariseus. E sabe o que eles fizeram? Eles pegaram pedra para atacar em Jesus. Nós vamos ver essa passagem, se Deus permitir. É muito legal também. Por que João reúne 7 vezes esta afirmação? Então, para deixar muito clara a conexão entre o Deus Javé, o Yavé, o Jeová do Antigo Testamento, o Deus da aliança, e Jesus, o Filho do Deus verdadeiro. João reúne argumentos e categoricamente afirma que quem é o Jeová, o Yavé, o Deus da aliança do Antigo Testamento é o próprio Jesus pré-encarnado, sem qualquer mudança.
Deus, o Deus que nós chamamos de Deus, é Jesus, que se encarnou na plenitude dos tempos, veio à história e nasceu como homem. Historicamente, tangível, Jesus veio como homem, Deus veio como homem, nasceu da Virgem Maria, foi um ser tangível, real, histórico. Deus se encarnou, vestiu pele humana e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, diz João no capítulo 1. O Deus se encarnou, Jesus. Parece tão claro para nós, mas João, ao escrever esse evangelho, ele está querendo consolar, estava querendo, quem sabe, consolar o coração dos judeus, que estavam perdidos. Mas João está dizendo, Deus não quer que vocês adorem a Deus por causa do templo ou por causa das instituições judaicas, mas Deus está mostrando para vocês que o único caminho a Ele é Jesus, aquele que vocês crucificaram. Deus se encarnou em Jesus Cristo. O Deus da aliança é Jesus, que nasceu, que viveu como homem, andou entre nós. E Jesus não era um fantasma. Muitos, no início da era da igreja, nos primeiros séculos, existia uma seita que pensava que Jesus não era um homem, não foi homem, não nasceu historicamente, como se fosse um fantasma que andando na areia nem deixava pegada. Mas João e os evangelistas e a própria Bíblia, os pais da igreja dos primeiros séculos disseram, não, Jesus é Deus encarnado, homem, tangível, podia pegar em Jesus. Ok? Aplicação e conclusão então, vamos ao final. Diante de tudo isso, a gente fez um sobrevoo, perceberam, né? A gente passou por cima para que nos próximos sermões a gente vá destacando trecho por trecho. Mas é o seguinte, nós precisamos entender uma questão importantíssima sobre o Evangelho de João. Todo o Evangelho de João está encharcado com a verdade sobre a soberania de Deus na salvação. Deus é soberano na salvação, única e exclusivamente por intermédio de Jesus. Olha só, hoje como no passado, as pessoas estão buscando diversas formas e caminhos para se chegar a Deus. As pessoas hoje no mundo estão buscando Deus ou divindades, não conseguem chegar até Deus, porque o único caminho até Deus é Jesus, o verdadeiro Deus. Antes de lermos o Evangelho de João, devemos fazer as seguintes perguntas: qual caminho está correto? Como podemos chegar até Deus? Quem realmente pode fazer algo por nós? Com essas 3 perguntas, aí você engata a primeira e a gente vai no capítulo 1, dali para frente. E você tem certeza que você vai ter a resposta para essas 3 perguntas. Vamos ler o versículo 37 do capítulo 6 aí, para a gente entender 5 verdades, então, que João deixa evidentes neste evangelho. 5 verdades. Capítulo 6, versículo 37. João 6, 37. Vamos ler todos juntos? João 6, 37. Quem achou aí? Vamos lá? Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Perceberam o conteúdo desse versículo? Jesus está dizendo isso no contexto sobre o assunto do pão da vida. E é um resumo do muito que João registrou nesse evangelho sobre a soberania de Deus na salvação. Primeira verdade, então, que a gente pode destacar que João destila nesse evangelho. Primeiro, a salvação somente em Jesus. Não há salvação fora de Jesus. Salvação, nós entendemos salvação é uma pessoa que está morta espiritualmente e recebe vida espiritual. Isso é salvação. É ser
tirado do estado de perdição e colocado num estado de glória, dada exclusivamente por Jesus. Declaração de que Jesus é o Cristo e que a única maneira de ter vida é crendo nele. O homem nasce a si mesmo. Pense você se nasceu. Desculpa aí, Mário. O homem se pariu. Você se pariu. O homem é o agente do seu próprio nascimento. Alguém aqui hoje, por exemplo, pode dizer assim: eu vou nascer de novo neste momento. Agora é a hora, eu vou produzir isso em mim mesmo. Isso pode, João? João então vai mostrar para nós que não. O homem encontra-se em estado de depravação total, de tal forma que não pode salvar-se a si mesmo, a não ser por Jesus. Morto não faz nada. Morto não ergue os braços na tentativa de ser salvo. Morto já está morto, não tem como ser salvo. Por si mesmo, não. Não tem como. E o Evangelho de João mostra isso. João faz questão de mostrar isso. Primeira verdade, então: salvação somente em Jesus, porque todos, indistintamente, toda a raça humana está morta em seus delitos e pecados, como nós vimos no início da carta aos Romanos. Não há um justo sequer, não há nenhum que faça o bem, não há nenhum que busque a Deus, não há. Segunda verdade: quem escolhe quem? Então tá bom. Você escolhe Deus ou Deus escolhe você? Quem dá o pontapé inicial neste processo? Vamos lá, João 6,37, olha lá. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Quem inicia? É o Pai, para aquele... O Pai pega a pessoa e dá ao Filho. Essa pessoa que o Pai pega e deu ao Filho, fez alguma coisa? Escolheu o Pai? Escolheu o Filho? Escolheu o caminho? Não escolheu. Quem dá o pontapé inicial nesse processo? Deus é quem escolhe, Deus é quem elege, Deus é quem predestina homens e mulheres para a salvação. Se dependesse de nós escolhermos Deus, nós jamais faríamos isso. Nós não escolheríamos Deus, porque nós precisamos entender o seguinte sobre a depravação total. A depravação é tanta no nosso coração que a nossa vontade por Deus, ela é corrompida. Nós não buscamos a Deus como a gente acha que a gente busca a Deus, ou aquele que fala, eu aceito o Senhor. Pode até dizer, mas não por ele mesmo. A vontade inicial, o start não foi dele. Não foi dele. A fé foi produzida no coração dele por Deus. Aí ele pode dizer, então eu aceito o Senhor. Não tem problema, pode dizer. Mas entendendo que antes de você aceitar, você foi escolhido por Deus. Deus te deu vida para você falar aceito. Senão não adianta nada. Deus escolhe. Se for escolha dele, nenhum de nós estaríamos perdidos. Nós não buscaríamos Deus. Ninguém. E Deus fez a humanidade. Se Ele não trouxesse um plano maravilhoso de redenção, Ele estaria perfeitamente no seu estado de soberano sobre o universo, sobre todos, e todas as criaturas estariam perdidas em seu estado de depravação, se não fosse Deus providenciar o remédio. Ok? Terceira verdade: Jesus morreu por suas ovelhas, por seus escolhidos, individualmente. Olha só, Jesus morreu por suas ovelhas individualmente. Leia lá de novo o versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Perceberam como João individualiza aqui? Jesus dizendo, lógico, João registra. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Não houve uma morte vicária ou substitutiva de Jesus para salvar genericamente seus escolhidos, mas em seu plano eterno, Deus Pai já havia predestinado individualmente suas ovelhas aos cuidados do bom pastor. O que quer dizer com isso? Jesus ele não morreu na cruz de forma
geral, assim, eu concedo salvação para todos, aqueles que pegarem, beleza. Quem não pegou, está fora. Não. Jesus na cruz viu você. Jesus na cruz morreu por você. Fulano, Cicrano, Beltrano, Maria, José. Percebeu? Individualmente, a morte poderosa, o sacrifício poderoso do nosso Senhor alcançou você. Entenderam? Jesus na cruz ele não disse assim, eu fiz minha parte. Agora é com vocês. Não, o que ele disse? Está consumado. O sacrifício foi realizado e ele é eficaz para aqueles a quem o Pai escolheu, individualmente. Jesus não morreu na cruz para possibilitar sua salvação. A morte de Jesus não foi para possibilitar sua salvação. Quem pegar, pegou. Não. Ou de forma ampla, universal, como alguns acreditam que Jesus morreu por todos. Não. Jesus morreu na cruz para efetivar sua salvação. Já havia escolhido, Deus já havia predestinado, escolhido quem ele iria salvar, para quem aquela morte seria eficaz. Isso que esse versículo está dizendo. Quarta verdade. A todos quantos Deus escolhe, Ele chama. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O Pai escolheu e deu ao Filho. Tem como escapar disso? Tem alguma rota de escape nessa condução? E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Todos quantos Deus escolheu, Ele chama. Não é como, por exemplo, você vai lá separar o feijão, e você separa o feijão bom, o feijão ruim, aquele que você vai pôr na panela, e fala, agora vocês vão para a panela. Deus escolhe, e Deus põe na panela. O feijão por si mesmo não consegue ir para a panela. Que podre, né? Mas é isso aí. A todos quantos Deus escolhe, Ele chama. Porque se ficar só na escolha, Deus destacaria. Mas aí ficaria ao arbítrio das pessoas irem, serem chamadas. Estou esperando, o Senhor me escolheu, agora me chama. Por isso que existe a escolha e o chamado. Não há pluralidade de agentes. Não há. Não há aquele que escolhe e aquele que vai e aquele que decide ir. Não há. Não há pluralidade de agente. Há um agente só. Deus. Soberania de Deus na eleição, na salvação. Não há também falha no processo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Não tem como escapar. Aleluia! Glória a Deus! Tampouco fracasso em todo o processo de salvação. Deus é soberano para planejar, Deus é soberano para executar e Deus é soberano para consumar. E a quinta verdade, todo homem ou mulher salvo pela escolha soberana de Deus, persevera. O que é perseverar? É continuar sempre na caminhada. Todo aquele que é salvo por Deus, persevera. Não é porque o homem é forte, não é porque ele é poderoso, não é porque ele é irresistível, não é porque ele abre assim a capa do super crente, e aí ele enfrenta as dificuldades da vida, e aí ele conquista a salvação no final da vida e fala, eu perseverei. Não! Quem persevera em nós e através de nós é o próprio Deus. É Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Deus começou a boa obra em nós e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Versículo 10, capítulo 2 de Efésios diz, pois somos feitura dele. Quando Paulo diz que somos feitura dele, Paulo está dizendo assim, nós somos um poema escrito e iniciado por Deus e que há de ser acabado por Deus. Não é porque nós somos irresistíveis, não, meus amados. Nós precisamos do Senhor para perseverar. Porque se fosse por nós mesmos, nós escorregaríamos ali, caímos aqui e desistiríamos do Senhor.
Não pensa você que você é forte, que você é irresistível, que a corda não rói do seu lado, não. Como Pedro, né, falou para o Senhor, Senhor, não, ainda que todos se abandonem, parece que o Senhor não está me conhecendo. Eu já provei tanto em outras ocasiões que eu sou batuta, eu fico com o Senhor. Os outros podem até abandonar, mas eu fico. Dali a pouco, ele escorrega na banana. Muito bem. Quem está dando segurança para quem aí no versículo? Jesus está dando segurança a nós, para que nós, santos, separados, possamos perseverar. Por isso que não se perde a salvação, queridos. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez escolhido e chamado, chamado para sempre. Porque muitos crentes hoje, crentes sinceros, que creem em Jesus Cristo, mas ainda não têm o entendimento correto sobre a salvação, muitas vezes levantam de manhã atravessado e falam, hoje eu perdi a salvação, estou mal, pequei, perdi. Mas não é assim. Uma vez salvo, salvo para sempre. Quem está dando segurança para quem aí? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Gente, é Jesus que nos tem em suas mãos como bom pastor. Ele não nos lança fora, ainda que você queira sair das mãos dele. Aconteça o que acontecer, não lançarei fora. É o Senhor que nos faz perseverar no caminho até o fim, e Ele vai conosco. Terminando então, João 6,47, um pouquinho para frente aí, leia. Em verdade vos digo, Jesus dizendo, quem crê em mim, tem a vida eterna. Queridos, nós, aqueles que creem em Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida, já terá, teve ou tem a vida eterna? Tem a vida eterna, olha só. Eu tive, eu terei, ou eu tenho esse copo na minha mão? Eu tenho esse copo na minha mão. Você que crê em Jesus Cristo, tem hoje a vida eterna. Não perde mais. Já é sua. Você que crê em Jesus Cristo. Tem a vida eterna. Realidade e certeza atuais. Pela fé. João 10, 28. Vamos lá, para encerrar. João 10, 28. Isso tudo nós estamos fazendo um panorama, tá? Por cima aí, mostrando que uma das ênfases principais de João, abaixo, lógico, de provar que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele temos vida eterna, João mostra a soberania de Deus na salvação, certo? João 10, 28 diz assim, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. A vida eterna é um presente, ninguém tem poder para tirá-la de você que crê, pois quem garante isto não é o Rodrigo, não é a igreja, não é o pastor, não é a sua boa vontade de perseverar no caminho. Você tem que ter boa vontade sim, mas não é isso que vai fazer você continuar no caminho. Quem garante isso é o todo-poderoso Redentor Jesus Cristo. É Ele que garante isso. Que através desse Evangelho, segundo o relato de João, nos apaixonemos cada vez mais pelo glorioso Redentor Jesus Cristo. E Karl Barth, quando ele comenta o Evangelho de João, ele chega num momento assim que ele fica num estado de êxtase e diz assim, Jesus me ama, eu sei, pois a Bíblia assim o diz. O Evangelho de João vai mostrar para você e para mim o amor do nosso Redentor. O amor expresso num sacrifício maravilhoso para nos salvar. Amém. Aleluia. Vamos orar. Pai, obrigado por Tua palavra, especialmente pelo Evangelho de João, que nós tenhamos prazer na leitura dele, e também dos outros livros, para conhecermos mais o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo também. Nos dê desejo, nos dê prazer na Tua palavra, e que cada dia mais entendamos que não somos nada sem o Senhor. A nossa vida só é valiosa porque Jesus Cristo nos salvou e nos deu a Deus Pai. Agradecemos por isso, Senhor. Agradecemos pelo sacrifício do nosso Redentor Jesus Cristo. E que tenhamos cada dia mais um viver grato ao Senhor.
agradecendo ao Senhor, porque não merecíamos, Senhor, nada do que o Senhor fez por nós. Mas aprove a Ti fazer. Por isso só temos a dizer muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém.